Já vou trazer uma provocação aqui para vocês. Vocês já definiram seus mentores e quem não tiver conseguido pode usar o meu e-mail e o meu contato para colocar isso daqui que eu vou ensinar para vocês em prática, tá? Para quem não conhece, o Napoleão Hill é um dos grandes e maiores cientistas contemporâneos de comportamento. Esse foi o cara que estudou as melhores mentes em termos de performance do mundo. Então, ele pegou essas mentes geniais e foi ver o que ele tinha por trás de tudo isso. Estou falando de Roosevelt, de Edison, de Carnegie, todos esses grandes nomes. E o que o Napoleão Hill descobriu? Que é o pacto que eu quero que vocês façam comigo ou com seus mentores agora. O que o Napoleão Hill descobriu? Dentro de uma escala de 0 a 100, onde 0 é você não atingir seus objetivos e 100 é você atingir 100% do objetivo que você definir, existem escalas em passos que eu dou até lá. Então, o que ele fala aqui sobre você, sobre os seus objetivos? Quando eu ouço uma ideia e eu decido ter uma ideia, eu estou de 10 a 25% de chance de atingir aquele objetivo. Quando eu decido como realizar, eu vou para 40%. Quando eu planejo, eu vou para 50%. Quando eu me comprometo com o outro, eu vou para 65%. Então, vocês viram, né, gente? E aqui eu faço até um paralelo com sistemas de avaliação de performance que a maioria das empresas tem. Ah, gestor, então eu me comprometo com você a XYZ. Mas olha só onde que está o pulo do gato aqui. A grande diferença é que você sai de 65% para 95% de chance de atingir o seu objetivo é quando você se compromete a relatar os resultados para uma outra pessoa. Aqui que eu falei que vai ser importante o mentor, quem não tiver definido ainda, pode usar meu e-mail como forma de fazer esse exercício que é totalmente prático. Tá? Então, quando nós estarmos definindo nossos objetivos, o grande diferencial de relatar para outra pessoa se eu conseguir atingir ou não o meu objetivo é o que vai fazer a grande diferença aí em termos de estímulo mental para a gente estar trabalhando. Beleza? Quem quiser dar uma gugada, Napoleão Hill, Lei do Sucesso ou Lei do Triunfo em algumas outras traduções. Então, o que vai ser o nosso processo aqui, gente? Esse é um processo de coaching e de mentoria. Basicamente, a definição do coaching é eu entender o meu estado natural, entender o meu estado futuro, onde o nosso processo será simplesmente a jornada. E é isso que nós estamos começando hoje. Essa jornada entre o estado atual e o estado futuro é o que vai te levar a atingir esses objetivos, beleza? Duas coisas importantes aqui do porquê que eu estou fundamentando bastante tecnicamente o processo que nós vamos começar. Eu gosto bastante de trabalhar com neuroanatomia e você já deve ter ouvido falar sobre neuroplasticidade, que é o processo do nosso sistema nervoso central se adaptar às mudanças. Então, assim, gente, conceito bem leigo aqui é meu cérebro muda. Meu cérebro muda a todo momento. É cientificamente comprovado que após 8 semanas de meditação, eu já tenho mudança fisiológica no meu cérebro. É comprovado que cada pensamento gera um caminho neural diferente. Então, quando eu estou propondo para vocês esses exercícios, eu estou querendo começar essa mudança a nível neuroplástico cerebral. E tem outra questão também que nós vamos começar hoje, é trabalhar a sua comunicação. E comunicação, gente, lá para frente nós vamos falar de polimento. Nesse primeiro momento, nós precisamos olhar profundamente para dentro. Profundamente, você sabe por quê? Porque a parte que eu falo de polimento é como se fosse a lataria de um carro. O para-choque, a pintura, que é o quê? A minha expressão facial, as palavras que eu escolho, o meu tom de voz, a minha microexpressão facial,
Tudo isso é só 7% da comunicação. Acredita? Então, estou falando de neuroplasticidade e eu vou trazer um conceito para vocês agora que vai fazer toda a diferença. Porque quando eu falar lá para frente da mudança de dentro para fora, vocês vão entender o que eu estou propondo aqui. Não adianta nada. Quer dizer, adianta 7% você entrar na sua reunião, você entrar no seu feedback, você estar de frente com as pessoas, com um sorriso, com a palavra certa, com a estrutura verbal. Tudo isso vai te ajudar 7%. Mas o que vai fazer a real diferença no que e como a outra pessoa vai te perceber é esse conceito aqui de neurônio espelho que eu quero trazer para vocês. Por quê? Para ampliar a crença da importância da mudança interna. Tá? Isso vai ser importante para o próximo passo, quando falaremos de eu sou. Então, vou colocar o videozinho aqui para vocês. Pode olhar o link. Esse é um vídeo que eu sugiro que vocês... Ele é bem curtinho. Sugiro que vocês assistam de 2 a 3 vezes para absorver o conteúdo. Porque é isso daqui que nós vamos estar mudando, tá, gente? Maravilha. Então, partindo do princípio que a nossa jornada começa com definição de estado atual, qual que será o nosso primeiro exercício? Definição desse estado atual. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Cada vez que eu perguntar, eu vou dar um tempinho, mas aí vocês podem colocar no pause, porque isso daqui vai ser a primeira foto que nós partiremos dentro desse processo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês. Eu sou Patrícia, eu sou Elisheva, eu sou paranaense, eu sou mulher, eu sou psicóloga. Esse é um exercício que vocês precisam usar a voz alta, porque aqui nós vamos começar a entender a nossa fisiologia, dentro de cada tom que nós usamos. Então, eu sou. Você vai falar o seu nome e depois você vai falar quais principais papéis você desempenha na sua vida. Escreve, mas precisa falar em voz alta. Eu sou, nome você já falou, papéis, pai, mãe, irmão, formação, todos os papéis que vierem na sua mente. Agora dá uma pausa e vê como você se sente. E anota. Quais os sentimentos emergem quando você se define? Qual que é a percepção que você tem de você mesmo quando você se conceitua? E aí nós vamos um pouquinho mais longe. Eu sou, qual que é a sua personalidade? Dá um pause aí e escreva 5 características de personalidade. Agora, eu sou e vamos verbalizar. E como que você se sente ao verbalizar? Essa pergunta do como você se sente, ela é muito importante. E isso é ciência também. O simples fato de você dar nome para o que você está sentindo aumenta suas respostas de resiliência. Me sinto feliz, triste, angustiada, temerosa, feliz, animada, empolgada. Vamos começar a dar nome. Então você já se conceituou, você já falou dos seus papéis, você já falou das características de personalidade. E agora eu quero saber quais são os 3 principais objetivos que você tem na sua vida. E eu estou falando de toda a sua vida, de hoje até o dia que você passar para uma outra esfera. E eu também estou falando de todos os papéis da sua vida. Escreva 3 principais objetivos da sua vida. Dá o pause e só continua quando você tiver isso bem definido. E a próxima pergunta é: o quão comprometido
você está com seu crescimento profissional? De 0 a 10, pessoal. Vamos trazer integridade aqui nesse momento. De 0 a 10, o quanto de fato você está comprometido. Comprometido é decidido de farei o que precisa ser feito, no tempo certo e na profundidade necessária. Terei coragem para falar com as pessoas que eu preciso, para quebrar minhas crenças e padrões e para colocar tudo isso para rodar. De 0 a 10, o quanto você está comprometido. Fazemos o checklist. Já temos mentor, minhas horas já estão na agenda, já entendi o que eu preciso estudar, já fiz os meus formulários, já defini meus objetivos. De 0 a 10. E se a sua resposta não for 10, novamente, qual ação eu preciso fazer ou o que precisa acontecer para eu estar mais próximo de 100% de comprometimento? Certo? Então, assim, isso tudo que nós falamos aqui, gente, é a ponta do iceberg. É o que eu mostro para o mundo. Eu estou falando de comportamento, de personalidade, estou falando de lataria. Agora, a próxima pergunta é: quem você é na essência? Qual que é a sua natureza? Qual que é a sua real natureza? Qual que é a sua real inclinação? Todos nós temos vários instintos. Nós temos que respeitar muito nossos antecessores, as pessoas que vieram antes da gente, o homem das cavernas que nos trouxe até onde nós estamos. Mas qual é a sua natureza? Qual que é a sua essência? Ao que você está inclinado, de fato e especificamente, a fazer? O que te move? Que tipo de pessoa você é? Como você age quando você está feliz? Como você age quando você está frustrado? Como você age quando você se desaponta? Como você age, eu ainda estou falando de superficialidade. Como você se sente? Quais são os melhores e piores pensamentos que vêm na sua cabeça em momentos de amor e de alegria? Quais são os melhores e piores sentimentos que vêm no momento de frustração, de desapontamento? E aí nós vamos entrar na nossa essência. Eu vivo a questão de refletir sobre a minha essência todos os dias da minha vida. Eu tenho uma gata. Eu decidi ter um animal selvagem dentro da minha casa. É a natureza dela, é a essência dela. Os antepassados dela viviam em cima de árvores para se proteger dos predadores. Claro que ela vai subir na minha estante. Então, quando eu falo qual que é a tua essência, de onde você veio, nós somos seres que precisamos, no passado, viver de grupo para sobreviver. A nossa resposta de lutar e fugir veio para nos trazer vida. Qual é a sua essência? Pode dar um pause e você só retorna quando você tiver isso bem detalhado.